Vamos começar por aquele que te persegue desde a quarta, quinta, sexta série, que é uma coisa que eu não me conformo, né? Que alguns cursos de idiomas passam 1 ano e meio ensinando esse assunto, que é o velho conhecido verbo to be, né? Que o verbo to be não é eu to be, tu to beas, ele to bea, não, né? Famoso verbo to be que vocês já estão acostumados. Então eu escrevi ele aqui, eu usei cores diferentes, que eu quero que vocês observem também este detalhe. Tá, vamos eliminar essa coluna aqui, tá vendo? Essa é a primeira de diversas colunas que a gente tem hoje. Mas vamos eliminar isso de uma vez por todas. O velho verbo to be. O que é o verbo to be, primeiramente? Enquanto no português ele significa dois verbos, verbo ser e o verbo estar, vocês conhecem bem verbo ser e verbo estar, né? No português, eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles são, elas são. Então no português eu tenho aqui 8 conjugações que caem para 6, né? Porque ó, eu sou, tu és, ele ou ela é, conta como uma, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Então são 6 palavras, 6 conjugações para o verbo ser. E mais 6 conjugações para o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele ou ela está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Então, somando 6 mais 6, 12. São 12 conjugações, 12 palavrinhas diferentes que você precisa decorar, aprender, memorizar em português. Em inglês, de 12 caem, sabe para quantas? 3 palavras. Am, are, is. Como assim? Quando eu digo I am, eu estou falando tanto eu sou como eu estou. Ah, então o verbo to be são 2 verbos ao mesmo tempo? Sim. E como é que eu vou saber quando é qual? Simples, se eu digo I am happy, eu posso estar falando tanto eu sou feliz como eu estou feliz. Agora, quando eu digo I am Canadian, eu canadense, qual que vai fazer sentido? Eu estou canadense? Não, eu sou canadense, né? I am sad, eu estou triste, né? Então, você adapta de acordo com o sentido da frase. Então, I am, eu sou, eu estou. É o único que é diferente. Depois vocês vão ver que tem 2 cores. You are, tu és ou tu estás, ou você é, você está. He is, ele ou ela é, ou ele ou ela está. She is, ele ou ela é, ou ela está. It is, ele ou ela que não seja um ser humano é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vocês estáis. Quase ninguém fala assim, né, hoje em dia. Quem é que fala vós hoje em dia? Ninguém, né? Só nas novelas de época, né, que você assiste aí normalmente. Mas vocês também traduzem como vocês. Então vocês são, vocês estão. E they are, eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Nós temos os pronomes aqui. I, eu, you, tu ou você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. We, nós, primeira pessoa do plural. You, vós, que já vou falar sobre esse aqui, né? Aqui, ó, se vocês perceberem bem, vocês vão ver que está repetido. E they, eles ou elas no plural. Então, olha lá, eu sou, eu estou, tu és ou tu estás, ele é ou ele está, ela é ou ela está, ele ou ela que não seja um ser humano é ou está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vós sois, vós estáis. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, qualquer frase que você queira falar, né? Nós estamos no Brasil. We are in Brazil, tá? Simplesmente. Aí eu tô mostrando para vocês. Você vê que o you tem aqui e aqui? Porque antigamente era muito mais simples. Há aproximadamente 1.500 anos atrás, não existia, né? O latim acabou trazendo a segunda pessoa do singular, mas antigamente não existia
segunda pessoa do singular. A gente falava o nome da pessoa. Fulano morar aqui, fulana morar aqui. E aí a gente acabou repetindo a segunda pessoa do plural, vós ou vocês, usando a segunda pessoa do singular e apontando. Hoje em dia você não precisa mais ficar apontando para as pessoas, mas antigamente se fazia isso, né? Então nós temos aqui o verbo to be. O you pode ser tanto tu ou você no singular, como vós ou vocês no plural. Vai depender para quem você está se dirigindo, tá? Então, repetindo. I am, eu sou, eu estou. You are, tu és ou tu estás, ou você é, você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está, que não seja um ser humano, tá? It. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Tá vendo esse aqui, o they? Esse serve para os três, tanto para it, que não é um ser humano, uma empresa, um carro, um objeto, um animal. Serve para ela, mulher, criança, menina, ou serve para ele, né? Garoto, bebê, moço, rapaz, homem, senhor. Então, nós temos aí a terceira pessoa do singular, são três sujeitos, enquanto no plural é apenas uma. Já quando a gente fala do passado, aí a gente fala no passado. Eu era, eu estava, tu eras, tu estavas, ele era, ele estava, ela era, ela estava, nós éramos, nós estávamos, vós éreis, vós estáveis, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Ou até, inclusive, quando a gente usa aquela outra forma do passado, eu fui, tu fostes, ele foi, ela foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. Se eu for somar isso, enquanto a gente tem dois passados no português, se eu for somar isso, de 12 vai pular para 18, né? Certo? Sabe quantas palavras são apenas no inglês, no passado? Two, apenas duas. Was ou were. Aqui você vê bem, né? Eu usei as cores diferentes até para você ver. Antigamente, antes do latim, era was para singular e were para plural. Quando a gente pegou esse sujeito vós e jogou aqui para cima para usar como você ou tu, a gente acabou levando a conjugação junta. E a mesma coisa aconteceu no passado. O were tem o were perdido aqui no meio dos vermelhos, tá? Porque no presente a gente tem o am, que é diferente. Seria muito mais fácil se no inglês fosse I is, you is, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Seria mais fácil, né? Singular e plural. Infelizmente não é assim. Mas no passado é quase isso, né? Então eu era, eu estava, I was. Tu eras, tu estavas. Você era, você estava, you were. Ele ou ela era, ele ou ela estava, he was. Né, esses dois, he and she. It, ele ou ela para não seres humanos. Ele ou ela, que não seja um ser humano, era ou estava, it was. Então, olha lá, ele era, ele estava, he was. Ela era, ela estava, she was. Ele ou ela que não seja um ser humano, era ou estava, it was. Nós éramos, nós estávamos, we were. Vós éreis, vós estáveis, you were. Vocês eram, vocês estavam, you were. Eles ou elas eram, eles ou elas estavam, they were. E esse é o segredo do verbo to be. Basta, se você parar para pensar, você tem one, two, three. 3 palavras no presente, ao lugar de 12, e one, two. 2 palavras no passado, ao invés de 18. Essa é a realidade. Verbo to be no presente é desta forma. Verbo to be no passado, desta forma. Então vamos lá. I am, I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. You are, you were. Não é where, hein, gente? Where é pronome interrogativo. Onde ou aonde. They are, they were. Então o verbo to be não tem segredo. É questão de decorar e entender essas regrinhas. Quando eu quero fazer uma pergunta para alguém,
Esse é um erro muito comum. E é uma das poucas coisas que eu admiro e eu gosto na língua portuguesa, porque para falar português, eu sempre brinco com os alunos, eu sempre digo essa frase, que você precisa ser meio que ator para falar português. Porque eu posso pegar a mesma frase e falar ela de dois jeitos diferentes e ela se transforma em outra frase, né? Eu viro para você e falo, você mora em Nova York. Estou afirmando. Aí eu faço o papel do ator que está com dúvida, né? Questionador, e aí eu falo essa mesma frase, você mora em Nova York? Quer dizer, só mudar o tom de voz, que a frase vira uma pergunta. Em inglês não é assim que funciona, tá? Em inglês não adianta eu falar you live in New York e não adianta eu mudar a voz e falar a mesma frase you live in New York. A pessoa vai achar que eu tô com algum problema. Você quer um house aí, tá? Você quer uma pastilha? Você tá ruim da garganta, né? A pessoa não vai entender, porque em inglês afirmativa é uma frase, interrogativa, pergunta, é outra frase. Até para não confundir, tá? Até para você, se você tem dificuldade de falar inglês, né, que o pessoal está aqui aprendendo, você não vai ter esse problema, principalmente quando alguém te fizer uma pergunta. Quando alguém vier para você e fizer uma pergunta, você vai saber que é uma pergunta porque o segredo está como a frase começa. A pergunta em inglês, a frase começa diferente. E como é que essas frases começam? É isso que a gente vai falar hoje. Vamos entender. Primeiro vamos para a parte mais fácil, que é, vamos traduzir essas três frases. Eu estou na mesa 7. Então vamos lá. I estou. Como é que eu estou? I am. Neste caso, como não é nem dentro, não pode ser in, e como não é nem sobre, em cima da mesa, não pode ser on, a gente vai falar sobre isso amanhã. Então aqui, at table 7. Olha lá, primeira frase. I am at table 7, tá? Afirmativa. Vou até colocar o pontinho aqui para vocês não confundirem. I am at table 7. Posso usar contraído, I'm, né, usando contrações. Posso usar sem problema. Olha lá. Ele é, agora eu estou usando o verbo ser em vez do verbo estar, né? Não estou falando ele está, ele é. Porque é o mesmo verbo, lembram? Promoção de farmácia. Verbo to be é que nem promoção de farmácia. Compre um, leve dois. Compre o verbo ser, ganhe o verbo estar de presente. Tá? Porque ele é dois verbos ao mesmo tempo. Então, olha lá. Ele é teu amigo. Ele, he, é, is, teu. Aprendemos isso ontem, lembram? Teu. Como é que é teu? Your. Pronome possessivo comum. Por que comum? Porque agora tem o substantivo. O que é teu? O amigo. Friend. He is your friend. Ó. Ele é teu amigo. Próxima. Eles estão com você. Estou afirmando. Eles estão com você. Eles. Como é que é eles em inglês? É he? Não, he é ele, singular. She. Não, she é ela. It. É ele ou ela que não seja um ser humano, mas singular. Então, eles, terceira pessoa do plural, they, T-H-E-Y. Então, olha lá, eles, they, eles estão, olha lá, estão, they are, com, with, você, you, they are with you. Agora, lembra que eu disse no comecinho da aula que a gente vai aprender a fazer pergunta hoje? Não adianta, tá vendo essas frases aqui? Não adianta você fazer o lá. O que é isso, lá? No português você faz isso. Você mora em Nova York, você mora em Nova York. Né? Você fala lá, e transforma a frase em pergunta. Não adianta pegar essas frases e falar I am at table 7. He is your friend. They are with you. Não adianta tentar fazer a voz torta aí, tá? Não adianta. A gente usa entonação? Claro que usa, tá? Canadense, americano, inglês, a gente usa entonação, tá? É normal, não falamos que nem robô, né? Não falamos I am at table 7 na hora de perguntar. Mas não é, o que eu quero que vocês entendam é que
Não é a entonação que transforma a frase em pergunta. A entonação vem naturalmente. O que transforma a frase em pergunta é fazer uma outra frase. Em inglês, a pergunta é outra frase. Quando eu quero fazer uma pergunta para alguém, em inglês, a frase afirmativa é uma frase, a pergunta é outra. Então não importa. Mesmo que a pessoa seja gaga, você vai entender que ela está te perguntando. Porque da forma que a frase começa, significa que é uma pergunta. Então qual é o segredo aqui? Regra número 1 para interrogativas em inglês. Quando uma frase tem verbo to be, tá vendo? Verbo to be, am, verbo to be, is, verbo to be, are. Quando uma frase tem verbo to be e eu quero transformar em pergunta, a pergunta começa com verbo to be. Olhem aqui para cima agora da lousa, prestem atenção. Essa regrinha. To be mais sujeito, mais etc. O que quer dizer isso? Quer dizer, numa pergunta que tenha verbo to be, quer dizer, se eu estou perguntando para alguém se ela é, se ela está, se você está, se eles são, se eles estão, se nós somos, se nós estamos, se eu sou, se eu estou, não importa. Se eu estou fazendo uma pergunta com o verbo ser ou estar, tá? Que a resposta seja sim ou não, né? Perguntas de confirmação, eu tenho que analisar. Se tiver verbo to be, começa com verbo to be. Depois vem o sujeito, a pessoa da frase, e depois o resto, etc. O que mais tiver na frase. Então vejam só as três frases que a gente acabou de ver. Eu estou na mesa 7. I am at table 7. Agora eu quero perguntar se eu estou na mesa 7. Eu não sei se eu estou na mesa 7. Então eu quero perguntar. Olha lá, verbo to be. Não tem? Am. Primeiro vem o verbo to be. Agora vocês vão ter que focar aqui, tá? No topo da lousa e onde eu estou escrevendo. Olha lá. Am I at table 7? Am I at table 7? Então, literalmente em inglês, quando eu afirmo, eu falo, eu estou na mesa 7. Quando eu pergunto, estou eu na mesa 7? Eu estou, estou afirmando. Estou eu? Estou perguntando. Veja a próxima. Ele é teu amigo, estou afirmando. He is your friend. Agora eu não sei se ele é teu amigo. Então agora eu vou perguntar. Is he your friend? Is he your friend? É ele teu amigo? Tá? Ele é teu amigo? He is your friend. Ele é teu amigo? Perguntando. Is he your friend? Olha lá. Olha lá. Verbo to be. Verbo to be. Sujeito da frase. Olha lá. I, he, etc. At table 7. Etc. Your friend. Então, verbo to be, sujeito, etc. Verbo to be, sujeito, etc. Veja a próxima. Eu afirmei aqui, eles estão com você. They are with you. Agora eu vou perguntar se eles estão com você. Eles estão com você? Are they? Espera aí que deixa eu apagar que eu escrevi em vermelho. Eu gosto de escrever em cores diferentes para que vocês possam visualizar o que eu estou falando. Are they with you? Are they with you? Verbo to be, sujeito, etc. E aí eu transformei as frases em pergunta. Frases com verbo to be, ser e estar, que eu quero transformar em pergunta, eu pego o verbo to be e coloco na frente. Porque em inglês é assim, gente. Em inglês, lembra que eu disse que isso está aí para facilitar a vida de vocês. Principalmente vocês que estão aprendendo inglês, que querem dar um up no seu English, e você quer começar a se comunicar em inglês, o maior pânico que as pessoas têm é alguém vira para ela e fala alguma coisa e ela não entendeu. Pode ter certeza, se a pessoa virar para ti e perguntar e falar, não esquece que eu falei, perguntar. A pessoa abre a boca
e começa a frase dela com am, are, is, você já sabe que ela está te perguntando alguma coisa com o verbo to be. Porque se começou com o verbo to be, começou com am, começou com are, começou com is, isso vale para o passado também, verbo to be no passado, durante o curso a gente ensina, né, was, were, que é o passado do verbo to be, você já sabe que ela está te fazendo uma pergunta. Então você não tem como confundir. Ela falou de um jeito, só pode ser afirmativa. Ela falou com o verbo to be na frente, só pode ser interrogativo.